Linha em laço, PS prometeu, PSD recusou e Odivelas ficou para trás. No fundo, é como nós podemos clarificar esta situação. Hoje não discutimos apenas o traçado de uma linha de metro. Discutimos o valor da palavra dada pelos responsáveis políticos e a confiança que os cidadãos ainda podem depositar no Estado e nos seus agentes. Em 2018 e 2019, João Pedro Matos Fernandes, ministro de um governo do Partido Socialista, garantiu que a linha amarela não seria encurtada e que os passageiros de Odivelas não seriam prejudicados. Falou-se numa ligação partilhada com a futura linha circular, evitando o transbordo no Campo Grande. O Sr. Presidente da Câmara, Hugo Martins, transmitiu essas garantias aos odivelenses, garantias que, com o passar dos anos, foram encolhendo. Primeiro, não haveria encurtamento nem prejuízo, depois a ligação direta passou a estar prevista apenas para as horas de ponta. Agora, nem sequer se pretende colocar a linha em laço a funcionar durante todo o período de exploração. Está, portanto, demonstrado o valor da palavra dada pelo ministro Matos Fernandes. Foi conversa fiada para acalmar e enganar as populações de Odivelas, Senhor Roubada, Meixoeira, Lumiar e Quinta das Conchas. E também de Loures e de Mafra, digamos, a montante aqui da situação. Enquanto a obra avançava e o problema era empurrado para o futuro. Os governos mudam, mas o Estado permanece. Os compromissos assumidos por um governo em nome do Estado não podem desaparecer quando muda o ministro ou a maioria parlamentar. Podem ser reavaliados, mas têm de ser explicados e, sobretudo, honrados. Caso contrário, a palavra do Estado passa a valer apenas até às eleições seguintes. Miguel Pinto Luz, ministro do PSD, não fica atrás do ex-ministro socialista. Anunciou estudos, admitiu diferentes soluções e teve a oportunidade para corrigir o problema. Contudo, o seu governo decidiu manter a linha circular e recusou a linha em laço, apesar de um investimento adicional estimado se situar em cerca de 10 milhões de euros. Para uma obra que já envolve centenas de milhões de euros, recusar a solução que protege milhares de passageiros por causa desse valor não é prudência financeira. É uma opção política contra Odivelas e contra as populações do norte de Lisboa. O PSD criou o problema. O PS criou o problema. O PSD teve a oportunidade para corrigir e decidiu mantê-lo. Mudaram os ministros e os partidos no governo, mas Odivelas continua a ser tratada como a ponta dispensável da rede de metro. Qual é a posição do PSD em Odivelas? Ou do PSD de Odivelas? Até hoje, e hoje estive a ver também a página do PSD de Odivelas, até hoje não conhecemos uma posição pública firme, autónoma e consequente. Perante um governo do PSD que prejudica diretamente o Conselho, o PSD de Odivelas escolhe o silêncio. Esse silêncio confirma a sua crescente irrelevância política e a sua condição de muleta do Partido Socialista, que governa o Conselho a seu belo prazer, como se mantivesse a maioria absoluta. Quem está no Executivo Municipal não pode defender Odivelas apenas quando isso não incomoda as direções partidárias nacionais. Tem de escolher. Ou está ao lado dos odivelenses, ou está ao lado do governo, que os obriga a mudar de comboio no Campo Grande. Quanto ao Sr. Presidente da Câmara, importa perguntar, acreditou verdadeiramente nas palavras dos sucessivos ministros, sobretudo dos ministros socialistas, ou aceitou essas promessas por cálculo político? Se acreditou sem exigir garantias concretas, foi ingenuidade política. Lamento dizer isto, mas é o que parece. Se percebeu o risco e preferiu não confrontar os seus camaradas de partido, foi cálculo político. Nenhuma das hipóteses protege os interesses de Odivelas. O Sr. Presidente afirmou recentemente que sempre atuou com prudência. Penso que foi até na última reunião. Mas prudência não é passividade.
nem pode servir de justificação para a ausência de resultados. Foi de prudência e imprudência até à derrota final. E quem sofre essa derrota não é o Presidente da Câmara, nem o PS, nem o PSD. São os odivelenses, condenados a mais transbordos, mais esperas, mais incómodo e menor fiabilidade nas suas deslocações diárias. Uma carta que diz que enviou ao Sr. Ministro, ou várias cartas, por si só não chega. Reuniões sem resultados não chegam. Declarações de preocupação não chegam. Exigimos que o Governo reconsidere esta decisão, e aí estamos em plena sintonia com a Câmara, exigimos com o Presidente da Câmara e com os vereadores, com Pelouro, exigimos que o Governo reconsidere esta decisão e contem com o nosso apoio para isso, e assegure o funcionamento da linha em laço durante todo o horário de exploração e não apenas uma ligação insuficiente nas horas de ponta. Exigimos também que o Presidente da Câmara abandone a prudência inconsequente e assuma uma posição pública, firme e frontal perante o Governo. Palavra dada deve ser palavra honrada. O PS prometeu e não cumpriu. O PSD podia corrigir e recusou. A coligação municipal PS-PSD em Odivelas assiste. E, como sempre, são os odivelenses que ficam prejudicados.